pessoal? Então, nós vamos ter essa aula nessa semana sobre cartografia. Semana passada eu já mandei para vocês o texto, pedi para vocês copiarem seus cadernos. Então, à medida que vocês forem copiando, já foram lendo também, daí a hora que eu for falar, explicar, fica mais fácil para vocês entenderem. Eu espero que estejam todos bem e se cuidando. Então, vamos lá. Cartografia, então. A cartografia, ela é uma parte da geografia que ficou responsável em criar ou construir os mapas. Então, a palavra carto, ela representa mapa ou carta. Então, é a parte da geografia responsável na construção e na elaboração de mapas. O responsável em fazer os mapas se chama cartógrafo. E a cartografia, ou quem tem um mapa, ele tem uma espécie de poder na mão, porque se sabe ler bem o mapa, ele vai conseguir criar estratégias de guerra, por exemplo, né? Então, se um país quer invadir o outro, ele poderá ver no mapa algum lugar por onde ele possa fazer o seu ataque ou a sua defesa. Em jogos, depende de alguns jogos, tem muitos mapas também que tem que fazer o reconhecimento do terreno. A gente pode conhecer riquezas do lugar onde a gente mora ou onde a gente quer explorar, por exemplo, uma grande indústria. E para nos localizar também, ele é bem importante. O que é o mapa? Mapa é um desenho, né? É uma representação gráfica, que é um desenho de um pedaço ou de uma porção da superfície da Terra numa superfície plana ou num papel. Então, é um desenho de um pedaço da Terra em cima de um papel. Isso é um mapa. Os mapas, eles não são atuais, né? Vários povos antigos já tinham essa noção de mapear o lugar onde eles moravam. Esse daí, que tem no vídeo, é o fragmento de um antigo mapa que foi encontrado, em argila cozida, em barro cozido, e em cima desse mapa eles desenharam um mapa em papel, onde esse povo já tinha noção de montanha, já tinha noção de rio, já tinha noção de orientação ao norte aqui. Então, a utilização do mapa não é uma coisa atual, já tem bastante tempo que nós estamos usando. Um mapa, para ele ser considerado uma fonte de informação real, ele precisa apresentar algumas partes importantes. Por exemplo, o título, que fica normalmente na parte de cima do mapa, indica o que está representando no mapa. A orientação, que ela fica sempre numa ponta, pode ser na ponta de baixo, nas pontas de baixo ou nas pontas de cima. Vai indicar os pontos cardeais ou apenas o norte, às vezes vem a rosa dos ventos inteira, às vezes vem só a ponta apontando para o norte. A escala, que é uma fração matemática que vai ficar aqui no canto do mapa, e ela vai dizer quantas vezes esse lugar do mapa teve que ser reduzido para que coubesse no papel. E a legenda, que é uma das partes mais importantes do mapa, que é uma caixa que fica no canto dos mapas, e ela é a parte explicativa. Então, se tiver símbolo, se tiver cor, tudo que tiver dentro do mapa vai estar dentro dessa caixinha e vai ter o significado dos símbolos e das cores. E por último, tem a fonte. Para que esse mapa se torne uma informação real, fiel, legal, que acuse verdade, ela tem que vir de algum órgão que tenha mandado essa informação e essa informação seja correta. Então, essa é a fonte. Então, o título. A primeira parte do mapa. O título é o nome do mapa, tá? Meu nome é Georgiana, esse é o meu título. Então, o título é a apresentação do mapa. E se o mapa for bem feito, o próprio título, ele já vai responder 3 perguntas. Mesmo se a pessoa não tem muito conhecimento de cartografia, ela vai conseguir entender bem esse mapa se o título estiver bem elaborado. Por exemplo, esse mapa aqui,
o mapa, o título é Brasil, população por estado do ano 2000. Quando o título é bem feito, ele vai responder 3 perguntas para o leitor. Vai responder o que, onde e quando. O que? O que esse mapa mostra? Mostra a população por estado. De onde? Do Brasil. De quando? Do ano 2000. Então, só no título, o leitor já vai ter 3 informações bem importantes quando ele está olhando esse mapa. Então, o título ele é importante e quanto mais informações tiver no título, melhor vai ser para quem está lendo ou vendo o mapa. Aqui tem mais 2 exemplos de título. Então, nem todos os títulos têm todas as informações. Esse daqui tem só o que ele está mostrando e de onde. Aqui também a mesma coisa. Aí a legenda, a segunda parte do mapa. A legenda é a parte explicativa, como eu falei. Ela vai ter todos os símbolos que foram utilizados no mapa e as cores, e vai ter o significado de cada símbolo ou mapa. Então, a legenda ela pode ser preta e branca, dessa forma aqui, pontual, linear ou zonal, ou ela pode ser colorida. Essa parte colorida aqui é a mais utilizada. Isso daqui é uma convenção internacional dos cartógrafos. Eles entraram num consenso, eles combinaram que eles iriam utilizar símbolos bem simples para que todo mundo pudesse entender o mapa. Mesmo que você não entenda a língua que o mapa esteja, eles podem estar em japonês, em chinês, em inglês, em espanhol, em italiano, mas os símbolos serão sempre os mesmos em qualquer lugar do mundo. Então, se você está viajando e precisa encontrar um hotel, por exemplo, o hotel é essa casinha com um H aqui, ó. Em qualquer lugar do mundo vai ter esse símbolo. Ah, eu preciso passar no hospital, então é um H com um quadro vermelho ao redor. Ah, eu preciso comer, então o restaurante é a colher e o garfo. Então, são desenhos simples para que todo mundo possa compreender e entender o que o mapa tenta mostrar. E as cores também, tem algumas cores que são utilizadas para determinadas coisas, por exemplo, o azul claro. O azul claro, ele só é utilizado para água, então é uma cor exclusiva. A gente só usa esse tom de azul claro para quando for água em algum lugar, tiver que representar água, é essa cor que a gente vai utilizar. A orientação. A orientação é outra parte do mapa, que pode ter a Rosa dos Ventos inteira, ou pode ter só a ponteira, apontando para a região para o ponto norte. Aqui tem os 2 mapas com a orientação, aqui só apontando, e aqui a Rosa dos Ventos inteira. Por que tem que ter isso? Porque a gente comete um erro muito grave quando a gente utiliza mapa, porque nós penduramos na parede. E, na verdade, um mapa, para ser utilizado, ele tem que estar no chão ou na posição horizontal, em cima de uma mesa, por exemplo. Quando a gente pendura na parede, a gente tem a noção de cima e embaixo. E, na verdade, quando a gente está falando em mapa, não existe em cima e embaixo. Existe norte e sul. Então, a gente confunde muito isso. E se o mapa estiver na horizontal, o em cima e embaixo não existe. Então, para isso que tem essas pontas de orientação, porque na verdade o mapa ele vai ter que estar na mão da pessoa que está lendo o mapa e não pendurado numa parede. A fonte, como eu tinha dito, a fonte ela faz com que o mapa se torne fiel, se torne legal, se torne verdadeiro. Ele vai pegar uma empresa, uma agência, um jornal, um livro, uma pesquisa e vai transformar esses dados no mapa. E aí vai colocar a fonte. Então, de onde veio essa informação e a data e o local de onde veio. Aqui tem um mapa com todas as partes que ele tem necessidade. O título, Cidade de Arapiraca, em 2002. Aqui tem a escala, que foi quantas vezes que o mapa, que a cidade de Arapiraca teve que ser reduzida para que coubesse no papel. Aqui a orientação, que eu vou segurar o mapa na horizontal para entender onde é que eu estou. A fonte, de onde é que veio essa informação para fazer esse mapa. A legenda, com todos os objetos e desenhos e cores que tem utilizado no mapa. Olha o tom de azul aqui, aqui provavelmente tem um lago, uma lagoa, ó, azul. E aí tem os tipos de mapa. Para a gente estudar melhor os mapas, eles foram classificados por tipos. Cada tipo mostra
uma informação diferente. Então, o primeiro tipo de mapa é o político, que não vai mostrar política, ele vai mostrar a divisão política do lugar. Então, por exemplo, aqui eu peguei o continente, o país, o estado, a cidade, o continente, o país, o estado e a cidade. Então, o continente, dividido politicamente, ele está dividido em países. Cada cor é um país. Aí eu peguei o Brasil e vim para cá. Então, o país, Brasil, dividido politicamente, ele está dividido em estados. Então, cada cor é um estado. Aí eu pego o estado de Santa Catarina e faço um mapa político do estado de Santa Catarina. Cada cor é uma cidade. Aí eu pego a cidade de Tubarão e venho e faço um mapa político. Como é que se divide politicamente uma cidade? Através dos bairros. Aí aqui está o Humaitá e no Humaitá tem a escola. A escola de vocês também pode ser dividida politicamente por salas. Cada sala vai ser a sua divisão política até chegar onde vocês estariam, né? Se não fosse essa pandemia. Aí depois tem o mapa do tipo físico, que mostra aspectos da natureza. Esse mapa aqui, por exemplo, ele mostra o relevo brasileiro. E ele vai levar em conta as cores. Então, ele vai ter esse mapa que não ficou muito boa qualidade, mas dá para entender que ele tem uma escala de cor. Quanto mais escura for a cor, estão vendo aqui, ó, essa parte aqui mais escura, é o lugar mais alto. Então, aqui tem a Serra do Rio do Rastro, aqui tem a Serra do Mar, no Paraná, aqui tem a Serra da Mantiqueira, Serra da Diamantina. E lá na pontinha do norte do Brasil, tem outras serras, que é onde tem, por exemplo, o pico mais alto do Brasil. O Pico da Neblina fica aqui, ó, no norte do Brasil. E aí, à medida que as cores vão clareando, vão modificando, a altura também vai baixando. Então, o laranja é mais baixo do que o marrom, o amarelo é mais baixo, até chegar no verde, que é o lugar mais baixo que tem. Então, o Brasil, ele tem lugares mais baixos do que lugares mais altos. Os lugares mais altos se concentram nessa região aqui do Brasil. E aqui tem um mapa de vegetação de Santa Catarina. Se não tivesse essa legenda, eu não entenderia nada esse mapa de Santa Catarina. Mas por isso que tem a função da legenda. A legenda vai explicar o significado de cada cor. Tubarão fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, o tipo de vegetação que nós vamos encontrar na nossa cidade é vegetação litorânea e mata atlântica. É o que nós teríamos aqui se não tivesse desmatamento, não tivessem tirado a vegetação original da nossa região. Então, isso é o mapa físico. Aí tem o mapa climático, que o nome já está dizendo, ele vai mostrar aspectos do clima. Então, quando eles utilizam esse tipo de mapa na televisão, é um mapa climático, porque ele vai estar mostrando a previsão do tempo. O tempo faz parte do clima. Aqui tem um mapa de Santa Catarina, mostrando a intensidade dos verões aqui em Santa Catarina. O lugar mais escuro tem verão quente, o lugar mais claro tem verão ameno. Então, Tubarão fica aqui, ó. E nós sabemos que a nossa temperatura aqui é bem elevada no verão. Então, esse mapa aqui é um mapa do tipo climático. Esse outro mapa aqui também mostrando a previsão das temperaturas mínimas, por exemplo, no inverno. Nessa região meio arroxeada que tem aqui, ó, é a Serra do Rio do Rastro, é o Planalto Serrano. São os lugares mais altos de Santa Catarina. Então, os lugares mais frios também. Então, frio, temperatura, previsão do tempo, é mapa climático. Mapa demográfico. O mapa demográfico, demo significa povo. Então, esse mapa vai mostrar tudo que tiver relacionado com a população. Esses dois mapas aqui são iguais, só que mostram lugares diferentes. Aqui tem o Brasil e ele vai usar uma escala de cores na legenda, desde o mais claro até o mais escuro. O que significa isso? Que na região mais clara do Brasil, nós temos poucas pessoas morando. E na região mais escura, essas manchas bem escuras que tem aqui no litoral do Brasil, é onde se concentra o maior número de pessoas. Então, o que eu posso ler nesse mapa? Que na região norte, aqui na região de Mato Grosso, Pará, Amazonas,
não tem muita gente morando. Já no litoral brasileiro, a concentração é muito maior. A mesma coisa acontece aqui, ó, no continente americano. Do mais claro para o mais escuro, com menos pessoa, com mais pessoas. Então, a região da América Central, a região da Guiana, Suriname, as ilhas caribenhas aqui, tem menos pessoas morando na América. E a concentração maior é onde vai ter essas manchas marrons mais fortes. Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. E aqui é um mapa do Brasil com a classificação, a posição das tribos indígenas que estavam aqui antes dos brancos chegarem. Então, cada mancha dessa era uma tribo indígena original que tinha na região brasileira. Então, aqui, ó, na região sul, Santa Catarina, por exemplo, aqui nós tínhamos mais Tupi-Guaranis e da tribo Djê. Então, esses eram os dois tipos de povos indígenas que habitavam o território catarinense. Depois tem o tipo de mapa econômico. O nome já diz, ele mostra economia. Então, ele pode mostrar a agricultura, a pecuária, o comércio, a indústria. No caso desse mapa que eu coloquei exemplo. É um mapa da Austrália, está dividido. A Austrália é dividida em distritos. E aí, eles colocaram ali aonde se cria boi, aonde se cria ovelha, aonde se planta trigo, cana-de-açúcar, madeira, vinhas. E eles foram colocando os exemplos dos desenhos. E aqui tem o nome as cores representando os tipos de solo que tem na Austrália. Então, esse mapa aqui é da agricultura e da pecuária. Esse outro mapa aqui do Brasil representa aonde é que tem fábrica de automóveis no Brasil. Aqui em Santa Catarina, a gente pode ver que tem uma da BMW em Araquari, fica próximo de Joinville. Mas a maioria das montadoras, elas ficam no estado de São Paulo, ó. Aqui eles tiraram o estado de São Paulo fora do mapa para mostrar a quantidade de montadoras que a gente tem aqui dentro do Brasil que se concentram no estado de São Paulo. Não é à toa que ele é um dos estados mais ricos do Brasil por conta dessa quantidade de indústria que se concentra lá. Então, indústria também faz parte da economia, então é um mapa econômico. Mapa Mundi. O Mapa Mundi, o nome já diz, ele mostra o mundo. Essa parte aqui, ele vai mostrar a economia e faltou escrever aqui, eu não consegui escrever antes de gravar. Mas ele pode mostrar a economia do mundo, as indústrias, por exemplo, a vegetação, a agricultura, o comércio, o uso de internet. Ele pode mostrar a vegetação do mundo todo, o clima do mundo todo. Então, ele pode mostrar vários outros tipos de informações, mas sempre com o mundo inteiro no mapa. Por isso que ele se chama Mundi ou planisfério. Aqui nesse primeiro mapa, o mundo está dividido em continentes. E o segundo mapa, ele está dividido em países. Ó. Cada cor é um país diferente. E aqui uma brincadeira que alguém disse que o contorno dos países forma o contorno de um gatinho que estaria brincando com uma bola, que seria a ilha da Austrália. E para terminar, se por acaso nenhum dos tipos de mapa que já existem serve para o que eu quero mostrar, eu posso criar um mapa temático. Então, eu vou ter um tema específico para aquele mapa. Por exemplo, esse daqui é um mapa onde mostra a concentração de shopping centers no Brasil. Então, cada bolinha dessa é um shopping. E aí, eles vão mostrar onde é que o lugar que tem mais shopping no Brasil. Por exemplo, lá na região norte quase não tem shopping. Em compensação, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem mais. Aqui tem o mapa do Beto Carreiro. O mapa do Beto Carreiro, quando a gente vai lá no parque, a gente recebe esse tipo de mapa temático para a gente não se perder no parque. O lugar é muito grande, tem muitas atrações. Então, as pessoas, elas pegam esse mapa temático aqui para conseguir se encontrar lá dentro do mapa e poder ver e visitar todas as atrações. Aqui tem um mapa temático do jogo Pokémon GO. Aqui é o mapa de Portugal, fica vizinho da Espanha.
E na época que o jogo estava no auge, não sei se ainda jogam, mas eles tinham uns monumentos, estátuas ou praças onde as pessoas que jogavam, elas paravam para abastecer, para recuperar força, pegar pokebola, pegar pokémons diferentes. Então, alguém foi lá e colocou onde é que tinha esses pontos de encontro. E para finalizar, tem esse mapa aqui que mostra as mortes de jovens de 0 a 19 anos. E aqui tem a quantidade de pessoas que têm morrido por estado brasileiro. Então, é um tema diferente que poderia ser incluído como temático. Outra forma da gente representar a cartografia é através do globo. O globo, ele tem muitas vantagens. A principal delas é que ele é uma representação muito semelhante à forma natural da Terra. Claro que a Terra não é redondinha, bonitinha assim, né? Ela tem um monte de entranhas e montanhas, mas ela é próxima, muito próxima do que ela é de verdade. Então, o fato dela apresentar a forma semelhante à Terra é uma vantagem muito grande para a gente trabalhar e entender como é que funciona o nosso planeta. Normalmente o globo fica preso nessas hastes aqui e a parte de dentro fica solta. Então a gente pode simular o movimento de rotação que a Terra tem. Isso facilita o entendimento para ver que o nosso planeta não está parado. Ele traz as linhas que a gente já aprendeu, as coordenadas, as latitudes e as longitudes. Ele mostra os continentes, ele mostra os oceanos. Então ele traz uma riqueza de informações muito grandes. Mas o lado ruim, que seriam as desvantagens do globo, é que ele traz essas informações todas, só que muito pequenas. Então, a informação é muito reduzida. Para a gente poder saber mais, teria que ter um globo muito grande. E aí seria muito complicado carregar esse globo. E mesmo o pequeno já é difícil. Por exemplo, quando foi pedido material para vocês, a gente pediu para vocês trazerem um atlas e não um globo. Né? O atlas é aquele livro que a maioria de vocês comprou, onde tem uma coleção de mapas de vários tipos. E aí eu gostaria muito que vocês olhassem, vissem, ver se o mapa de vocês tem, se o atlas tem os tipos que a gente está estudando, político, físico, demográfico, econômico, climático, para ver, conhecer, olhar o atlas que ficou lá jogado. Infelizmente, a gente, com tudo isso, a gente não pode usar da forma como eu gostaria. Outro tipo de coisa que a gente pode ter dentro da cartografia é as plantas, que não é uma vegetação, não é uma flor, é um mapa de um lugar pequeno. Planta é isso, tá? Ela tem a característica de ser bidimensional, ou seja, ela tem o comprimento e a largura só, ela é desenhada numa folha de papel e ela serve para representar casa, moradia ou lugar pequeno. Então, quando eu vou fazer uma casa, por exemplo, antes de fazer uma casa, eu tenho que fazer o desenho de como vai ser a minha casa. Isso é a planta. Eu posso fazer a planta do meu apartamento, eu posso fazer a planta do meu sítio, eu posso fazer a planta do meu quarto. Se eu quero mudar alguma coisa, eu posso desenhar antes. Isso é planta, tá? Ela é importante porque a gente consegue visualizar bem e ver exatamente onde a gente vai querer colocar alguma coisa, se vai modificar ou se vai construir, por exemplo. E por último, a gente tem as maquetes, que também são representações cartográficas, só que elas são tridimensionais. Diferente das plantas, elas têm altura. Então, essa primeira foto aqui é o Minimundo, que fica lá no Rio Grande do Sul. Eles construíram representações de maquete de vários lugares do mundo em tamanhos menores, só que como se fossem reais. Isso é uma maquete muito bem feita que tem lá no Rio Grande do Sul. Essas duas aqui são de trabalhos de alunos que eu guardei as fotos que eles foram fazendo, eu tirei e guardei. Essa aqui é uma maquete que eu fiz com a minha filha, que a professora de arte pediu pra gente usar um quadro e transformar esse quadro numa maquete. Então, todos os elementos que estavam pintados no quadro, nós tivemos que dar altura a eles. Então, tinha desenhado uma cama, 2 cadeiras, uma mesa, e nós tivemos que criar a cama, a cadeira e a mesa para que o quadro criasse altura.
Então, isso é uma maquete. A maquete também, ela é importante porque a gente pode fazer um lugar grande se tornar pequeno e entender como é que funciona aquilo. Existem maquetes reais, assim, que são réplicas originais ou do mesmo tamanho, só que em tamanho menor, reduzido, de carros da Ferrari, por exemplo, de carros mais caros. Os colecionadores têm vários tipos de carro. Hot Wheels, tem vários Hot Wheels que representam carros que são verdadeiros, que são a escala certinha de como se fosse um carro real. Aviões em maquete, né, em miniatura, helicópteros, jatos, foguetes. Então, existe uma série de formas de fazer as maquetes. Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês entendam um pouco melhor desse conteúdo. É fácil de entender, é legal. Pena que a gente não está na sala, porque senão poderíamos fazer várias coisas divertidas e diferentes. Eu deixei uma atividade para vocês, leve, divertida, é um quiz para vocês medirem o conhecimento de vocês, certo? Tenham uma boa semana, se cuidem, um beijo!